Olá, alunos, tudo bem? Sou o professor Carlos, professor de matemática dos terceiros termos, e hoje eu venho falar com vocês sobre o roteiro 5, ok? Antes de dar início ao roteiro 5, eu quero lembrá-los que toda segunda e quarta-feira nós temos a nossa aula lá no Centro de Mídias, na aba Turmas. Então, essa aula é um plantão de dúvidas e ela acontece nos horários 3TA das 7 às 7h20, 3TB das 7h20 às 7h40, 3TC das 7h40 até as 20 horas, ok? Após esse horário, vocês deverão assistir às aulas acompanhar as aulas lá no Centro de Mídias ou na TV Escola, TV Educação. Bom, vamos à nossa aula de hoje, tá? Nós estamos no roteiro 5. O roteiro 5 já está liberado. Ele vai falar sobre média ponderada e vai falar também sobre variáveis da estatística. Bom, as variáveis que nós vamos trabalhar na estatística, ela consiste no estudo, são os valores que assumem determinadas características dentro de uma pesquisa e podem ser classificadas em qualitativas ou quantitativas, tá? Variáveis qualitativas, estou tirando isso lá do Mundo Educação, no site que vocês também têm à disposição toda a internet para pesquisar sobre isso. Bom, utilizem esses caminhos também. Variáveis qualitativas não podem ser expressas numericamente, pois relacionam situações como a cor da pele, cor dos olhos, marca de refrigerante, marca de automóvel, preferência musical, entre outras. Elas podem ser divididas ordinais ou nominais. Então, o que eu peço para vocês agora? Eu quero que vocês prestem atenção nas variáveis qualitativas, que dão qualidade, e as variáveis quantitativas. Então, no próprio nome já fala, quantitativas já vem de números, né? De quantidade, ok? Variáveis quantitativas usamos a representação numérica. Elas podem ser classificadas em diretas e contínuas. Essas classificações nós não vamos a fundo agora no ensino remoto. Quando retornarmos, nós vamos falar mais um pouquinho sobre essas classificações das variáveis qualitativas e quantitativas. O que eu quero que vocês entendam nesse momento é a variável quantitativa e a variável qualitativa. Que você consiga classificar isso. Lembrando que quantitativa vem de quantidades e qualitativas vem de qualidades, ok? Um exemplo. Quando eu quero saber, tenho lá uma situação, problema, e eu tenho uma variável chamada achocolatado. E aí eu vou ter lá os tipos de achocolatado, tá? As variáveis que estão na tabela achocolatado. Vou ter lá um exemplo, Nescau, o Toddy, o outro que eu não conheço. E vou ter também expresso nas variáveis o quilo. Bom, ele pode ter 1 quilo, ele pode ter meio quilo. Essas variáveis que nós estamos falando, você consegue classificar em qualitativas e quantitativas? Quais são as variáveis qualitativas que nós temos nessa situação problema? As variáveis qualitativas nesse tipo de situação problema são o produto Nescau, o produto Toddy e outros produtos que existirem. As variáveis quantitativas vêm dos quilos, são expressas em números. Bom, uma outra situação que nós temos também no roteiro 5 vem a questão da média ponderada. Então, na média ponderada, relembrando que nós já trabalhamos a média aritmética, trabalhamos a moda e trabalhamos a mediana, que foi o roteiro 4. Bom, como que eu tirava a média aritmética? Eu somava tudo e dividia pelo total de elementos. Um exemplo, Carlos foi fazer nos seus estudos
teve as seguintes notas: português 5, matemática 5 e física 5. Qual é a média aritmética de Carlos? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que somar todas essas avaliações. 5 mais 5 mais 5 deu 15. E dividir pelo total de elementos. Quantos elementos nós temos nessa situação? Nós temos o elemento português, o elemento matemática, o elemento física. Nós temos 3 elementos. 15 dividido por 3 vai dar 5. Então a média de Carlos nessa situação foi 5. Ok? E qual é a moda? A moda é o que saiu mais. Qual foi a nota que apareceu mais vezes? A moda nessa situação é o número 5, que aparece mais vezes. Ok? Quando eu for tirar a mediana nessa situação, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que colocar em ordem crescente, visto que nessa situação todos eles são iguais, né? São 5, 5, 5, tá? Quando eu corto as pontas, eu vou chegar no número 5 e vai ficar sozinho no meio. Então eu tenho aí a minha mediana, que é o meio. E a média ponderada? O que é a média ponderada? Alguns cálculos envolvendo média podem ser efetuados por meio dos critérios de média simples, que é que nós já trabalhamos, ou média ponderada. Na utilização da média simples, a ocorrência dos valores possui a mesma importância. No caso da média ponderada, são atribuídos aos valores importâncias diferentes. Na média simples, os valores são somados e divididos pela quantidade de termos adicionados. A média ponderada é calculada por meio da somatória das multiplicações entre os valores e pesos, divididos pelo somatório dos pesos. Vamos, por meio de exemplos, demonstrar os cálculos envolvendo a média ponderada. Então, vamos lá? Vou colocar uma situação para a gente aqui, tá? Exemplo 1. Na escola de Gabriel, a média anual de cada matéria é calculada de acordo com os princípios da média ponderada, considerando que o peso das notas está relacionado com o bimestre em questão. Determine a média anual do Gabriel, sabendo que as notas de matemática foram iguais. Então, no primeiro bimestre, o Gabriel teve nota 7. Segundo bimestre, ele teve nota 6. Terceiro bimestre, 8. E quarto bimestre, nota 7,5. E nós estamos trabalhando com média ponderada. Tá bom? Então, o primeiro bimestre ele tem peso 1, porque ele é primeiro bimestre. Para essa escola, tá? Esse peso depende da instituição, depende da situação problema. Então, nessa situação problema, o primeiro bimestre tem peso 1, segundo bimestre tem peso 2, o terceiro bimestre tem peso 3 e o quarto bimestre tem peso 4. Então, na média ponderada, o que nós temos que fazer? Nós temos que pegar o 7, que foi a nota do primeiro bimestre, e multiplicar por 1. Mais, porque é média. O 6, que foi a nota do segundo bimestre, e multiplicar por 2. Mais o 8, que foi do terceiro bimestre, e multiplicar por 3. Mais o 7,5, que foi a nota do quarto bimestre, e multiplicar por 4. Ok? E na divisão, o que nós vamos fazer? Nós vamos dividir pelo peso. Então, ele tem peso 1, 2, 3 e 4. Vamos somar tudo lá embaixo. Vou mostrar aqui para vocês. Eu acho que mostrei. Vai ficar assim. Então, 7 vezes 1 vai dar 7. 6 vezes 2, 12. 8 vezes 3, 24. 7,5 vezes 4 vai dar 30.
Soma tudo, vai dar 73. Dividido pelo total lá embaixo, que é 1 mais 2 mais 3 mais 4, 4 mais 3, 7, mais 2, 9, mais 1, 10. Dividido por 10, a média ponderada de Gabriel é 7,3. Então, na média ponderada, vocês devem multiplicar por esses fatores para depois somar. E o denominador tem que somar tudo, tá bom? Lá no Google Forms, onde eu deixei o exercício para vocês, tem um videozinho explicando de novo, ok? Então, quero lembrá-los que toda segunda e quarta nós temos o nosso encontro lá no canal Centro de Mídias, na aba Turmas. Todas as dúvidas nós tiramos lá. Você também tem o Classroom para colocar a sua dúvida. Porém, lá na aba Turmas é legal que a gente abre a câmera, a gente conversa, a gente troca a gente bate um papo, bom? Espero que tenha ajudado vocês. Quero agradecer pela dedicação de todos até esse momento. E juntos nós vamos passar por mais essa, ok? Aguardo vocês lá na aba Turmas toda segunda e quarta-feira. Só recordando os horários: 19 às 19h20, 3TA, 19h20 às 19h40, 3TB, 19h40 às 20 horas, 3TC. E após esse horário, vocês têm a aula de vocês lá no Centro de Mídias ou na TV Educação. Vocês escolhem aí o canal que vão estudar, tá bom? Estou à disposição, agradeço por tudo e até a próxima. Tchau, tchau.